vocês? Vocês estão preparados para mais uma aula que vamos começar no nosso canal? Mas antes de tudo, hoje eu trouxe o Gracindo. Vamos orar para mais um início da nossa aula, que Deus nos abençoe e que nos dê entendimento também e ilumine a nossa vida. Vamos juntar as mãozinhas? Oremos. Senhor Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, por este dia. Agradeço, Senhor, por mais uma aula que vamos ter, Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando. Peço que o Senhor nos instrua cada dia mais. Essa é a minha oração, em nome do seu Filho Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Boa aula! O coração da menina e do menino que tem Jesus é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz, sorridente, mas é feliz, sorridente. Nada impossível é, se de Deus a fé tu tens. Nada impossível é, se na Bíblia crês também. Ouve a voz de Deus falando a ti, nada é impossível para mim. Confia, pois, somente em Deus e na palavra crê. Pois tudo sim, ó tudo enfim, sim, tudo bem possível é com Deus. Agora, nós vamos orar pelos nossos missionários. Os missionários às vezes saem da sua cidade onde eles nasceram e moram para ir para outra cidade ou outro país falar de Jesus. Mas eu e você também podemos ser missionários, falando de Jesus para as pessoas que estão em volta da gente, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas ou para outras pessoas também que nós conhecemos. Então agora vamos orar por eles? Juntem suas mãos. Fechem seus olhos e prestem atenção na oração. Senhor Deus, cuide dos nossos missionários, que eles possam sempre falar do Senhor para as outras pessoas e nos ajude a falar também. Abençoe cada um. Em nome de Jesus, amém. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, para me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Criança, sem demora, aceitai a salvação. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, para me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Criança, sem demora, aceitai a salvação. Um caminho cheio de luz e nenhum outro há, e esse é só Jesus. Uma verdade jorra da cruz, vida temos em Jesus. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. É hora da história. Eu vou sentar, vou escutar, quietinho eu vou ficar. Olá, tudo bem com vocês? Tô contente hoje. Hoje estão com frio? Não, já passou, né? Hoje tá mais quentinho. Nossa lição de hoje, ou nossa história de hoje, tá no texto bíblico de Josué, capítulo 5, versículo 1.
capítulo 10 até o capítulo 15, por aí. E também no capítulo 6, justamente no capítulo 6, tá bem colocado lá. E nós temos um grande objetivo. É aprender que Deus fará grandes coisas por nós se nós obedecermos o que Deus diz. Não adianta querer fazer as coisas do nosso jeito que não vai funcionar. Finalmente, os israelitas haviam alcançado a terra prometida. Deus havia dividido as águas do Rio Jordão e eles marcharam em terra seca. Lembram-se da semana passada? Muito bem. Os adultos que chegaram em Canaã eram aquelas crianças que haviam colocado as mãos na margem do rio. Lembra que haviam jogado pedras nas paredes do Mar Vermelho? Lembram-se? Há 40 anos atrás. Vocês acham que eles se lembravam disso? Lógico que se lembravam, agora olhando para os filhos deles. Muito bem. Depois de atravessar o Rio Jordão, os israelitas começavam a se preparar para tomar toda aquela terra. Não seria fácil. Na realidade, seria impossível se eles fizessem isso por si próprios. Lembre-se, aquela cidade era bem fortificada. Tinha gigantes lá, tinham outras coisas que eles nem imaginavam. Era uma cidade muito malvada. Jericó era uma cidade famosa. Tinha muros altos e fortes, como qualquer outra cidade de Canaã. Eles não conseguiriam tomá-la sozinhos. Deus estava com eles e isso faria toda a diferença. Deus disse a Josué como tomar a cidade de Jericó. Mas o plano pareceu muito estranho. Será que os israelitas confiariam num plano incomum, num plano diferente? Será que eles confiavam? Ah, agora sim eles iam obedecer. Eles fariam sim. Eles haviam aprendido a confiar em Deus e obedecê-lo, mesmo que não compreendessem o plano. Então o povo se aprontou e fez o que Deus tinha mandado. O plano de Deus para o povo envolvia 7 dias. No primeiro dia, eles se colocaram em ordem para marchar. Os sacerdotes, carregando a arca, iam na frente. Atrás deles, outros sacerdotes tocando trombetas. Então, todo o exército vinha em perfeita ordem. Eles marchavam em volta da cidade. Tuque, 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 tuque. Aquele barulho de exército. Ninguém diria uma só palavra. Um silêncio absoluto. Só se ouvia o barulho dos sapatos pela areia, pelo chão, aquele marchar ensurdecedor que parecia um montão de pessoas, o que na realidade era, né? Então, as pessoas de Jericó observavam-nos em cima dos muros da cidade, apavorados. E o que eles viram os amedrontou muito. O povo de Israel parecia tão estranho e tão misterioso, marchando em volta da cidade sem dizer nada. No dia seguinte, os israelitas fizeram a mesma coisa. Eles marchavam silenciosamente em volta de Jericó e depois foram embora. No terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, fizeram sempre a mesma coisa.
no mais absoluto silêncio. A essa altura, os habitantes de Jericó estavam realmente preocupados. O que é que eles vão nos fazer? Pensavam eles lá dentro da cidade. Que gente estranha! Só anda em volta da nossa cidade, só marcham em volta da nossa cidade, sem dizer nada. Aqueles sacerdotes tocam as trombetas, levam aquela arca. O que é isso? O que vai nos acontecer? No 7º dia, lá estavam no mesmo horário, na mesma hora, no mesmo silêncio, de novo fazendo a mesma coisa. Mas dessa vez não pararam de marchar e nem foram embora. Eram as ordens do Deus Altíssimo. Eles deram uma volta na cidade, outra volta e mais outra volta, até se completarem 7 voltas. E na 7ª volta, os habitantes de Jericó estavam com muito medo. O que vai acontecer agora? Se perguntavam eles. Os sacerdotes deram um longo toque de trombeta. Sabe aquele barulho de trombeta? Aquela trombeta que faz um barulho estranho. Não é como as trombetas de hoje que tocam em orquestras. É uma trombeta esquisita. Um longo toque de trombeta. E todos os israelitas gritaram gritos de guerra. Era a ordem de Deus. O chão todo tremeu com todo aquele barulho. E sabe o que mais aconteceu? Os muros de Jericó tremeram e começaram a se quebrar. E desmoronaram no chão. Agora, os israelitas podiam facilmente entrar e tomar a cidade de Jericó. Era um milagre de Deus. O chão tremeu, o barulho todo foi feito, os muros começaram a tremer e a se quebrar por si só, sem que ninguém fizesse nada, só obedecendo a ordem de Deus. Agora, os israelitas, do lado de fora, poderiam entrar e tomar a cidade. E os que estavam dentro, pensando que ia acontecer alguma coisa, misericórdia! Saíram correndo, fugindo, e muitos foram mortos. E a Bíblia diz: grandes coisas fez o Senhor por nós. Será que eles podiam dizer isso? Será que o povo de Israel diz isso? Você acha que eles disseram, como diz assim em Salmos 126:3? O Senhor fez grandes coisas por nós. A queda deste muro e, com certeza, todos os moradores ficaram assim. Os habitantes de Jericó possuíam muitos tesouros, roupas, pratos, copos de ouro, bela decoração. Você não acha que toda essa riqueza e todas essas peças ricas, coisas que pareciam boas para os pobres israelitas que viviam em tendas no deserto, era muita coisa aos olhos? É verdade. Mas Deus disse assim: vocês não devem pegar nada para vocês. Eles deviam usar todo o tesouro de Jericó como um sacrifício para Deus. Por Jericó ser a primeira cidade a ser tomada pelos israelitas. Na verdade, os israelitas nem fizeram nada, né? Só marcharam em volta das cidades por 7 dias, tocaram as trombetas e gritaram muito alto. Deus disse que esse tesouro seria
as primícias deles, como se fosse um dízimo. Devolvemos o dízimo primeiro, antes de gastar o nosso dinheiro com outras coisas. Do mesmo jeito é assim. As coisas de Jericó deveriam ser usadas para Deus no santuário que Deus ia querer. Deus queria que os israelitas se lembrassem de que Ele lhes havia dado a terra de Canaã. Eles estavam tomando Canaã para a glória de Deus e que não era para ficarem ricos. Depois, Deus deixaria que eles ficassem com as coisas de outras cidades, não com as de Jericó. Será que é importante obedecer a Deus? Sim, é claro que sim. Se o povo de Israel tivesse marchado 7 vezes ao redor da cidade de Jericó, no terceiro dia, os muros cairiam? Não, claro que não. Deus poderia ajudar o povo de Israel se eles quisessem desobedecer? Não sei. Também nós devemos obedecer a Deus e obedecer, sabe quem? Nossos pais. Deus quer que nós obedeçamos bem certinho os nossos pais. Sabe por quê? Porque os nossos pais sabem o que é melhor para nós. E o seu pai e a sua mãe sabem o que é melhor para você. Você deve obedecer mesmo quando você não entende o que eles estão pedindo. Sim, é verdade. Deus fica feliz quando a obediência vem do coração. É verdade. Vocês dizem assim: ah, mas eu não quero guardar os sapatos. Ah, mas eu não quero dormir agora. Ah, mas eu não quero escovar os dentes. Ah, mas o meu pai, ai, meu pai. Minha mãe é ruim, meu pai. Ah, mas meu pai e minha mãe não amam a Deus. Não importa. Importa o obedecer. Deus quer que obedeçamos. A vovó tem uma coisa que a vovó diz assim, ó. Se a gente obedece a quem vê, fica mais fácil obedecer a Deus que a gente não vê, mas sabe que Ele existe e sabe que Ele manda e sabe que Ele quer da gente uma obediência. Se a gente obedece de coração, vai ser fácil obedecer a Deus. E sabe, não é só as crianças que têm que obedecer. A vovó, a mamãe e o papai têm que obedecer também. A vovó também tem que obedecer. Quando a vovó faz oração e conversa com o papai do céu também manda a vovó obedecer. É verdade. A vovó também deve obediência a papai do céu. Todo mundo tem que obedecer. Deus é soberano e Ele quer que a gente obedeça para que Ele possa fazer grandes coisas por nós. E sabe, na verdade, Deus queria que as pessoas fizessem aquele grande desfile para que Ele pudesse ver. Para alegrar o coração dele, Ele queria que as pessoas, que os sacerdotes passassem por lá todo dia, hoje, amanhã, depois, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia, e daí aquele desfecho grande dos muros caírem, as pessoas saíssem correndo, outros morressem de medo e outros forem mortos, para ser um desfile de obediência na presença de Deus. Verdade. É mesmo. E quando nós obedecemos, nós estamos fazendo um desfile de obediência na presença de Deus. Agora uma pergunta para você. Quanto você tem sido obediente? Bastante ou pouco? Você tem sido obediente muito, pouco? Ou quase nada? Ai, que pena. Se a sua resposta for assim, ai, vovó, estou sendo só um pouquinho obediente. Se você diz assim, não, vovó, tenho sido bastante obediente. Não é para mim que você tem que ser obediente. É
para Papai do Céu. Nós temos que ser pessoas obedientes. Não importa se somos crianças, adultos ou velhos, temos que ser pessoas obedientes a Deus. E a nossa oração hoje é para sermos obedientes. Sabe como? Como Jesus foi. Jesus foi tão obediente que deixou o seu lugar lá no céu e veio morrer por cada um de nós uma morte horrível, que era uma morte de cruz. Ruim, né? Mas obedeceu ao Pai do céu e veio morrer uma morte de cruz. Então vamos dar graças porque Jesus obedeceu e nós podemos obedecer também. Lógico que ele não vai pedir para a gente morrer uma morte de cruz, mas vai pedir para nós sermos cada vez mais obedientes, tá bom? E hoje eu vou mandar um abraço para o meu sobrinho neto, Pedro. Pedro Sonhog Argolo, uma criança muito querida. Uma criança que eu quero um dia saber que aceitou Jesus e vai para o céu. Meu sobrinho neto. Meu sobrinho de verdade, mas é sobrinho neto de coração. Pedro Sonhog Argolo. Um amor de criança. Um dia, quer dizer, as crianças da escola já o conhecem. Então é um orgulho para mim saber que eu já tenho um sobrinho neto. Tá bom? Quem quiser conhecer o Pedro, é só pedir e a vovó posta fotos dele para vocês conhecerem, tá bom? Um beijo grande e até amanhã. Ai, eu tô esquecendo de orar. Ai, a vovó tá ficando velha. Então vamos lá. Papai do céu, nós te agradecemos por essa história que eu pude contar hoje, que é um exemplo de obediência. Obrigado porque o teu povo já aprendeu a obedecer, a fazer as coisas de acordo com aquilo que o Senhor mandou. Lógico que demorou bastante, porque eles levaram 40 anos, né, para poder entender que era assim que o Senhor queria. O Senhor castigou 40 e mais 40 para que eles pudessem entender. Não deixa que a gente chegue a tanto tempo assim para aprender a obedecer e fazer aquilo que o Senhor quer. Ajuda-nos a obedecer ao Senhor, para que nós possamos ser mais felizes e viver bem. Obrigada, porque o Senhor mesmo nos ajuda a obedecer o Senhor. Ajuda que possamos ser bons exemplos de obediência aos nossos pais e ao Senhor também, para deixar o coração de Jesus e o coração de Deus bem alegre. E nós também possamos viver alegres. Obrigado, nosso Deus, pelo teu amor, pela tua proteção, pela saúde, pelo alimento, pelo trabalho que o Senhor dá para nós, para os nossos pais e pela segurança que nós temos. Obrigado porque o Covid aos poucos está indo embora e nós estamos nos sentindo cada vez mais guardados e cuidados por Ti. Obrigado por este dia, em nome de Jesus. Amém. Crianças, estou contente por vocês e quero que vocês estejam contentes também e confiantes em Deus, hein? Vamos ser obedientes cada vez mais, tá bom? Beijo grande e até outra vez. Tchau! Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Sou eu, Pedrinho! Vamos decorar o nosso versículo dessa semana? Nosso versículo dessa semana tá lá em Salmos. Salmo 126, 3. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós. Por isso estamos alegres. Salmo 126, 3. Esse é o nosso versículo, galerinha. Decorem. Beijo. Tchau, tchau. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. No trabalho de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse muro de Jericó, tá? E ele é bem fácil de fazer também. Para começar, a gente vai precisar de um pedaço de papelão. E esse pedaço de papelão vocês vão recortar assim em retângulo. E ele tem que ter mais ou menos o tamanho de 8 centímetros assim de altura. E vai ter mais ou menos uns 18 centímetros de comprimento. E a gente precisa fazer ele 4 vezes, tá bom?
Depois que a gente fizer, a gente vai precisar fazer esses quadradinhos aqui, tá vendo? Pra gente imitar os tijolos do Muro de Jericó. Pra fazer eles, vocês vão fazer um traço, vocês podem usar a ajuda de uma régua, mais ou menos de 1 centímetro. E pra gente fazer os tijolinhos, a gente vai usar o nosso dedo. A gente coloca o nosso dedo, vem com lápis, faz a marcação, coloca o nosso dedo depois dessa primeira marcação e a gente vai fazendo assim por diante, até chegar até o final do nosso papelão, tá bom? Tá vendo? Depois de pronto, ele vai ficar assim. E o que nós vamos fazer agora? A gente vai precisar recortar esses quadradinhos. Então, eu tô fazendo aqui as marcações. A gente risca um e deixa um outro. Risca um e deixa o outro. E aí, a gente vai recortar. Depois de recortar, a gente vai contornar eles também, tá bom? Depois que você recorta, você dobra. E aí a gente vai cortar essas pontinhas que ficaram pra trás. Vamos fazer isso nele todo. Depois de pronto, vai ficar assim. Agora nós vamos fazer as torres que vão segurar o nosso Muro de Jericó. Vamos precisar de um pedacinho de rolinho de papel e é assim que vai ficar quando a gente terminar. Para começar, a gente vai fazer aquele mesmo tracinho que a gente fez lá no nosso muro, a gente vai fazer aqui também. Usa o dedo de vocês como margem e a gente vai fazer esse espacinho e vai fazer a marcação no rolo inteiro. Depois da marcação, que vai ficar assim, a gente vai precisar fazer aqueles tijolinhos também, estão vendo aqui? E aí é só vocês recortarem e dobrarem e contornar toda a torre igual a gente fez lá com o nosso muro. Depois de pronto vai ficar assim, a gente vai fazer toda essa marcação, ok? Depois de pronto vai ficar assim, agora a gente vai montar a nossa torre. Para começar a montar, a gente precisa fazer uns encaixes para a gente poder encaixar a nossa torre no nosso muro. E aí a gente vai precisar fazer assim, ó, a gente marca o tamanho do nosso muro no papel, no nosso rolinho. E a gente vai fazer um espaço aqui para poder encaixar a nossa torre no nosso muro. Desse jeito aqui. Aí esse espaço que eu tô pintando é onde a gente vai recortar para poder fazer um encaixe. A gente encaixa aqui e olha, vai ficar desse jeito. E eu vou montar, tá vendo? E aí eu vou montar tudinho pra vocês e eu vou mostrar como que vai ficar, tá bom? E aí eu vou montar e fazer tudo isso que eu fiz agora, eu vou fazer nos outros também. E aí eu monto e mostro pra vocês como que vai ficar. E o nosso muro de Jericó vai ficar assim, as nossas muralhas de Jericó, tá bom? Lembrando que pra gente encaixar as duas partes da torre, a gente tem que fazer um recorte aqui desse lado do nosso rolinho e atrás tá bom também, tá? Espero que vocês tenham gostado